Bom, no vídeo de hoje quero atualizar aqui sobre o meio de campo do Remo, né? Primeiramente sobre o Pablo Roberto, sendo especulado cada vez mais em times do futebol brasileiro e cada vez maior, né? Era especulação em time da Série B, depois para a Série A, depois o São Paulo, Flamengo, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, sobre o meio campista, que o Remo, desde o final do ano passado, para falar a verdade, já vinha buscando um camisa 10. Quais foram os nomes que teve especulações, os que já estavam na mira desde o ano passado, um que na minha opinião poderia ser uma boa opção ou para o meio do ano, ou por exemplo já poderia ter procurado no início dessa janela, e se não seria mais viável pensar algumas alternativas um pouco mais viáveis, né? Porque a questão financeira acaba pesando bastante, principalmente por o time estar disputando a Série C do Brasileiro. Mas só antes de começarmos a por aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Valeu demais aí por cada um que se inscreveu, deixou seu like. Chegamos aqui a essa marca de 46, então chegando aí a 50, que é o nosso próximo objetivo. Vou agradecer demais a cada um de vocês. Vou deixar nosso Instagram também, que está aparecendo aqui na tela, todos os dias postagens lá nos stories, no feed de notícias do Remo. Só antes de começarmos, tem um recado aqui da Betsul, Casa de Apostas Esportivas, que está com ótimas cotações, que eu vou deixar aqui em destaque, no caso, os jogos aí que você pode apostar do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e da Série C, inclusive para os próximos compromissos da equipe do Remo. Vai ter esse duelo na final do Campeonato Paraense, mas os jogos aí da disputa da Série C também, para você começar a apostar com ótimas cotações. As odds só vão ficar disponíveis, a opção de apostar, no dia do jogo, tá? Então, por exemplo, o próximo compromisso do Remo, que vai ser contra o Confiança na próxima terça-feira, dia 30, somente na terça-feira que vai estar disponível esse jogo para você apostar. Esse jogo com o Remo jogando em casa às 8 horas. Depois, no próximo sábado, dia 3 de junho, né, tem aí o duelo contra o Brusque fora e depois, dia 8, contra o América do Rio Grande do Norte em casa, para você começar a apostar na Betsul, que te dá o dobro do valor do seu primeiro depósito em até R$500. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui primeiramente sobre o Pablo Roberto, que já teve diversas especulações para o jogador deixar o clube. Para falar a verdade, desde antes de fechar a janela do mercado brasileiro no início do mês de abril, né? Porque já tinha essa possibilidade por conta do excelente desempenho dele até aqui. 21 jogos com a camisa do Remo, 1 gol e 2 assistências, mas principalmente por conta dos jogos, eu diria que individualmente, né, é um jogador que mais se destaca no meio de campo do Remo, fazendo muito bem o papel de criação de jogadas e defendendo também. Claro que os dois jogos contra o Corinthians acaba impulsionando ele para times ainda maiores, que é justamente o que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque antes ele foi especulado em alguns times, como por exemplo da Série B, Ceará, que era quem tinha mais interesse, especulações do Juventude, mas proposta oficial mesmo não apareceu nenhuma, até porque se aparecesse pelo valor pedido pelo Vila Nova, que era de R$4 milhões, possivelmente teria negócio. E disso o Remo ficaria apenas com um acordo de 20%, ou seja, R$800 mil, pela transferência do jogador, que não seria uma mudança muito grande no patamar financeiro, mesmo que fosse 4 milhões para o Remo, não seria bom, imagina R$800 mil, né? Então o atleta teve essa continuidade, mas para esse meio do ano alguns times do Brasil podem sim preparar algumas propostas para levar o jogador de apenas 23 anos de idade. Por quê? Apesar do contrato estar estabelecido, né, que ele tem contrato até o final do ano, tem essa possibilidade de venda de 4 milhões de reais, que dependendo dos times procurados, qual se for o São Paulo, o Flamengo disposto a comprar ele em definitivo, pode até subir esse valor e o Remo teria 20% desse valor de mecanismo de taxa vitrine, né, para essa venda futura. Então pode ser até que esse valor aumente. O São Paulo já trouxe vídeo aqui para vocês, o clube paulista que não teria condições de fazer esse investimento de 4 milhões de reais agora. Só que se fosse pensar no Flamengo, com toda certeza o clube teria essa possibilidade de fazer uma aposta no jogador e pagar esses 4 milhões sem grandes sustos, né? Então, até por conta disso, se aparecer times e fizer um leilão pelo atleta, quem sabe ao invés de 4 milhões, ele saia por 8. Aí já ficaria um percentual um pouco mais interessante para o Remo, né? Se fosse considerar esses 20%, seria R$1.600 mil, que aí sim já seria um valor bem mais interessante para a equipe, apesar de que ele ficar para a reta final da Série C seria mais importante do que esse dinheiro, sem sombra de dúvidas. Mas se for para sair, se for para ser um desses grandes clubes, com certeza pode ter sim uma disputa, né, entre as equipes e elevar o seu valor.
Jogador que fez uma boa campanha pelo Vila Nova também, no início do Campeonato Goiano e da Série B. 30 jogos, 2 gols e 1 assistência. Chega para os últimos jogos da temporada passada pelo Remo, onde fez 2 partidas. Mas nesse ano mesmo que tem jogado muito bem, com essas 21 atuações, 1 gol e 2 assistências. E você, o que acha do camisa 8 a respeito das especulações do Flamengo, do São Paulo? Vamos esperar para quando reabrir essa janela. E também, quanto que você acha que seria um valor justo, né? No início do ano era essa especulação de 4 milhões de reais no encerramento da última janela. E nessa agora, Flamengo, São Paulo, será que não poderia aumentar? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar aqui o vídeo, eu quero falar sobre um camisa 10, onde o Remo tem especulado vários nomes e não é de hoje, né? Por exemplo, desde a temporada passada, o Elvis foi um dos mais especulados, jogador que até trabalhou, né, com o técnico o Hélio dos Anjos, que tem grande chance de assumir o clube, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Jogador de 32 anos que, mesmo a Ponte Preta no primeiro semestre agora disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, ele ficou na equipe desde a Série B do ano passado, e se você for somar, tem ótimos números o Elvis até aqui, onde ele tem 35 partidas, 10 assistências e também 7 gols. Números bem bacana mesmo do camisa 10 da equipe da Ponte Preta, que já é um sonho do Remo desde quando ele tinha a possibilidade de deixar o Goiás, em várias oportunidades, em 2021, depois em 2022, que foi o que aconteceu, mas ele foi jogar pela Ponte Preta. Um dos times especulados foi o Criciúma, principalmente, que é o clube onde ele tem uma ligação muito maior. Jogou a última passagem lá em 2018, que ele marcou 10 assistências, 6 gols em 46 jogos, e também no CSA, mas acabou que a Ponte Preta que levou o jogador desde o ano passado. Imaginar ele saindo da equipe agora nesse ano é completamente inviável, mas se já é um sonho, né, um desejo desde 2021, eu não acho que seria loucura imaginar o atleta para o ano que vem. Claro, se o Remo fizer a parte dele, voltar para uma Série B, aí sim seria mais interessante. Só que pela questão geográfica aí pode ser mais um problema. Ele que quando deixa o Goiás alega que era questão de estar muito longe de casa e tudo mais, da sua família lá em Santa Catarina. Acabou que ele não foi para o Criciúma, mas foi para Ponte Preta, né? Na teoria, um pouco mais perto, mas mesmo assim, imaginar ele ir para o Nordeste, por exemplo, para o CSA, quando teve a especulação, era difícil se realmente essa questão da família ainda continuar sendo um empecilho, e para Belém, então, poderia complicar ainda mais essa situação, mas de qualquer forma é um atleta muito bom, que já tem esse interesse há muito tempo e que tem demonstrado excelentes números, principalmente agora, nesse início, né, de ano, pela Ponte Preta. Bom, outro aqui que teve especulações é a respeito do Vitinho, jogador que pertence ao São Bernardo. Excelente nome que até na época que teve essa especulação eu fiquei bem surpreso e ficaria bem surpreso se tivesse um acerto, porque ele fez um Campeonato Paulista muito bom, foi especulado em times da Série A, da Série B, mas acabou que teve uma lesão na reta final do Campeonato Paulista e tirou ele dos gramados pelo menos até agosto, setembro, não deve ter condições. Então, apesar do Vitinho, na minha opinião, se chegasse, seria a melhor opção para o meio de campo, jogador de 32 anos, tem essa questão dele estar lesionado, né? Até, vamos supor, um pior dos cenários, até setembro, que poderia perder, dependendo até mesmo a fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. No Campeonato Paulista desse ano, 9 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele, eu diria que só não foi para um time gigante do futebol brasileiro, por exemplo, saiu do São Bernardo e foi para o Corinthians, ou, por exemplo, para um time da primeira divisão que seja, por conta da idade, com seus 32 anos, até porque o Christian Barleta, né, que é um jogador que teve números parecidos com o que ele teve pelo São Bernardo, por ele ter 22 anos, foi jogar no Corinthians, quase 6, 7 milhões de reais, e o Vitinho acabou que recebeu sondagens, mas o São Bernardo fez um esforço ainda maior, por conta de que não receberia um valor muito grande, e acabou mantendo o jogador para a sequência do ano, mesmo com essa lesão, né, deve renovar o seu contrato até o ano que vem. E se fosse imaginar ele deixando a equipe, o Remo, apesar de poder ser uma boa opção para o jogador, não sei se o São Bernardo liberaria, porque é do mesmo, além de estar na Série C, é do mesmo grupo, né? Então, até já jogou contra a equipe, então poderia ser um fator que complicaria. E não é o primeiro campeonato bem que ele tem jogado pelo São Bernardo. Ano passado, juntando jogos da série do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, além da Copa Paulista, foram 29 jogos, 5 gols e 4 assistências. Em 2021, quando ele chega na equipe também, outros 17 jogos e 2 gols. Jogador que já teve passagens pelo Santo André, pelo Paraná também, onde jogou razoavelmente bem em 2019, além também de vários times do interior paulista, como Botafogo de São Paulo, Mojimirim, até ter esse salto, né, e ser muito mais visado depois dessa excelente disputa do Campeonato Paulista em 2023.
Bom, e para terminar aqui, quero falar sobre um jogador que eu torço pro Cruzeiro, né? Ele tinha contrato até o final do ano passado com o clube, que é a respeito do Giovani, camisa 10 da equipe, principalmente quando jogou no Cruzeiro em 2020 e 2021. E que assim, estava no Sport no ano passado, onde jogou algumas partidas da Série A, mas foi muito mais reserva do que titular, mesmo somando 28 jogos, 1 gol e 3 assistências. Nesse início de 2023, quando terminou o contrato dele com o Cruzeiro, foi especulado em alguns times, mas tenho certeza que por conta do desempenho que ele não vinha fazendo muito bem entre 2020 a 2022, não apareceria excelentes oportunidades de mercado e até por conta disso, se o Remo apresentasse um bom projeto, o Remo tendo uma boa condição financeira, oferecendo um contrato para o jogador, poderia ser uma boa opção. Mas ele foi jogar lá no futebol da Romênia, num time chamado... eu vou chamar aí só de Craiova, né? Que seria aí a equipe, onde ele tem 10 partidas até aqui no futebol europeu e uma assistência. Não consegui confirmar até quando vai o seu contrato. Podemos dizer que, pela quantidade de jogos que ele tem jogado, tem-se a possibilidade dele ficar por mais uma temporada europeia, que seria até julho do ano que vem. Caso alguma coisa mude, ele queira voltar para o Brasil, poderia ter essa possibilidade de ficar livre no mercado em julho desse ano, né? E como é um jogador do exterior, aí acaba que só pode ser inscrito depois do dia 3 de julho. Jogador que até atuou algumas partidas pelo Cruzeiro no ano passado, com o técnico Pezzolano, onde fez 7 partidas, 2 gols e uma assistência, mas já previa que não teria muito espaço, foi emprestado para o Sport, jogou também em 2020 10 jogos e 2021, onde teve números melhores, 31 partidas, 5 gols e 2 assistências. É um atleta que eu ficaria de olho, até porque pode sim voltar o futebol brasileiro daqui a um futuro não tão distante e ser uma opção interessante aí no mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente aqui a chegar a essa marca no YouTube de 50 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar o link também na descrição da BetSul, com as melhores cotações para você apostar inclusive nos jogos do Remo e outras sugestões de conteúdos do Leão, que já trouxemos aqui a aparecer na tela final, essa playlist para vocês. Valeu, galera!